Bom, irmãos, a paz do Senhor a todos. Você que está nos visitando, é um prazer receber você aqui conosco. E nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos do Sermão do Monte. Semana passada, nós começamos a ver, dentro dos aspectos gerais, nós vimos os aspectos bíblicos, o aspecto religioso e o aspecto político de quando Jesus prega esse sermão. E uma coisa importante da gente saber esses aspectos é saber também qual é a mensagem que Jesus está trazendo àquelas pessoas e o que nós podemos aprender dentro disso. Hoje, nós vamos ver o porquê estudar o Sermão do Monte. E na semana passada, na semana que vem, a gente começa a entrar nos aspectos particulares desse sermão. Hoje, nós vamos estar na introdução, na parte 2, que são por que estudar o Sermão do Monte? Porque se tem uma coisa que a gente tem que entender, quando nós vamos parar para meditar na palavra de Deus, é por que eu estou estudando isso? Qual é a necessidade disso para a minha vida? Onde isso se encaixa na minha vida? Porque tem muitos momentos, por exemplo, que eu posso parar para estudar hoje a carta de Pedro. E por mais que a Bíblia seja sempre atual, nós, como pastores, procuramos estudar assuntos que estão em maior necessidade na igreja naquele momento. E uma coisa muito interessante do Sermão do Monte é que esse sermão ele vai focar no aspecto da redenção. E o que é o aspecto da redenção? A redenção é o ato de Jesus não apenas nos perdoar, mas nos capacitar a viver a vida dele. Nos capacitar a viver uma vida digna de Jesus. Uma vida que, anterior à fé em Cristo, nenhum de nós éramos capazes de viver. Quando Jesus chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele o chama para, a partir de Abraão, fazer um povo exclusivo dele. Um povo separado para ele. E nesse povo separado para ele, esse povo tinha características peculiares que não tinham nos outros povos. Era um povo que tinha uma fé diferente, é um povo que tinha costumes diferentes, é um povo que tinha leis diferentes, era um povo cujas famílias eram formadas de uma maneira diferente. O povo de Deus é um povo distinto, é um povo particular. E isso o Sermão do Monte vai mostrar para a gente. E nessa amostra, nessa instrução que o Sermão do Monte passa para a gente, acerca de como viver a vida cristã, ele vai mostrar para a gente qual a necessidade que nós temos de Cristo. E esse é que é o bacana do Sermão do Monte. Esse que é o cerne do Sermão do Monte. Ele mostra para a gente, olha, é assim que vive um cristão. E a verdade é que ele vai mostrar para a gente, nós não conseguimos viver desta maneira. Nós não conseguimos viver da maneira que Jesus está dizendo para nós vivermos. Mas por que eu não consigo viver dessa maneira? Porque nós dependemos completamente de Cristo para vivermos. Isso que o Sermão do Monte vai mostrar para a gente. O Sermão do Monte é a lei de uma forma graciosa, porque ele mostra o que nós não conseguimos fazer e o que Cristo nos capacita a fazer. Então, hoje nós vamos ver qual é a necessidade que nós temos de estudar esse texto. E o Sermão do Monte vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. E antes de eu entrar nesses aspectos de por que estudarmos o Sermão do Monte, eu quero orar com vocês para nós começarmos. Pai querido, nós, Senhor, nessa noite estamos diante do melhor sermão, porque o sermão foi pregado por Cristo, pelo Deus encarnado. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz a falar conosco, Senhor. Senhor, que os nossos corações estejam abertos e atentos à Tua voz, Senhor. Senhor, nós temos a escolha diante da Tua palavra de ignorá-la, de desobedecê-la ou de obedecê-la. E eu peço ao Senhor, a Deus, que nessa noite cada um de nós esteja inclinado a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, por que nós precisamos estudar o Sermão do Monte? A primeira coisa é que o Sermão do Monte nos ensina sobre a necessidade que nós temos da obra redentora. Como eu disse na introdução, o Sermão do Monte ele vai mostrar a grande necessidade que nós temos da redenção, do novo nascimento. Assim como Jesus, em João capítulo 3, na conversa com Nicodemos, ele fala, Nicodemos, necessário te é nascer de novo.
E Nicodemos não consegue compreender aquilo na hora, mas a verdade é que Jesus, no Sermão do Monte, também nos mostra essa necessidade. Como assim? Como que ele nos mostra a necessidade? Quando nós lemos do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, nós temos um choque. Nós vamos ter um confronto na hora. Nós vamos, opa, como assim? Como que eu posso viver dessa maneira? Nós descobrimos que é impossível para nós chegarmos no patamar que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Os nossos esforços, os nossos bens, aquilo que nós temos para podermos tentar aplicar e tentar chegar nesse patamar, só vai acabar todos os nossos recursos e nós jamais conseguiremos chegar nisso. Porque é impossível para o homem natural colocar tudo que Jesus pede no Sermão do Monte em prática. Quer ver só uma coisa? Abre no versículo 44 de Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 44. Diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo não só para a gente orar pelos inimigos, mas amá-los também. Isso é impossível para o homem natural. Isso é impossível para nós mesmos. Ele também fala no versículo 39 até o 41, ele fala que para a gente não resistir ao perverso. E se ele pedir para bater na nossa face direita, a gente deve dar à esquerda. E se ele pedir de nós a túnica, nós devemos dar a ele também a capa. E se ele mandar a gente andar 1 milha, a gente anda 2. Ele está dizendo, olha, se alguém tentar te fazer mal, que assim seja. E que você sempre esteja com o coração aberto, não um coração apegado às coisas desse mundo. Mas, irmãos, eu já fui assaltado. Eu já fui roubado. Levaram o caixa da padaria, na época eu tinha padaria. Levaram o meu notebook, que eu tinha acabado de comprar, com o meu TCC quase todo pronto, salvo só no computador, porque o tolo aqui não tinha salvo em nuvem. E levaram a minha aliança. Irmãos, o que eu mais queria era passar com um carro em cima daquele cara. Eu queria acabar com aquele cara. Me deu muita raiva e muito ódio. E quando eu olho o Sermão do Monte falando isso, eu falo, Senhor, como assim? E aí no capítulo 6, versículo 14 de Mateus, vai falar, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então nós devemos perdoar ainda aqueles que nos ofendem. E só para a gente entender uma coisa, biblicamente a palavra perdão envolve religare, envolve um retorno à comunhão, envolve um religamento. Não sei nem se a palavra existe, mas envolve isso. Sabe? Tem que religar. Nós não perdoamos como o mundo perdoa. Sabe aquele perdão? Olha, eu perdoo, mas some da minha frente e nunca mais aparece. Isso não é perdão bíblico. O perdão bíblico envolve o retorno à comunhão. Quando Jesus nos perdoa, nós voltamos à comunhão. E o nosso padrão de perdão é o padrão de perdão de Jesus. Então é um retorno à comunhão, sim. Então, quando nós vemos a vida prática cristã que o Sermão do Monte coloca para nós nos atentamos para uma coisa. Nós somos incapazes de conseguir viver essa vida. Nós somos incapazes de conseguir alcançar esse nível que Jesus está propondo para nós. Nós somos incapazes, pela nossa força, de cumprirmos tudo isso. Isso é impossível para os nossos padrões. Isso é impossível para o homem natural. Esse sermão ele expõe a nossa natureza fraca, a nossa natureza caída, a nossa condição miserável, depravada, pecaminosa, distantes de Deus. O que o Sermão do Monte faz é expor o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos vocês estão desnudos da glória de Jesus. E, portanto, todos vocês são incapazes de viver isto. Lá no capítulo 5, versículo 28, Jesus fala assim, lá no Antigo Testamento, quando alguém adulterava, tinha que ser apedrejado até a morte.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer um que olhar para uma mulher com desejos impuros, adulterou. Aí a gente termina de ler e fala assim, bem-aventurados os cegos. Porque isso é loucura. Aí a gente lê no versículo 22, fala, todo aquele que tiver ódio do seu irmão no seu coração, já o assassinou, já o matou, cometeu homicídio. Isso é loucura. Isso é loucura para o homem natural. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, o que Jesus está dizendo, é muito difícil cumprir isso. Aliás, é impossível cumprir isso. Aí a pergunta que fica é, quando que eu vou conseguir não odiar o meu irmão? Como que eu vou conseguir não odiar alguém que me fez mal em algum momento? Alguém que eu tive um problema com a pessoa? Quando que eu vou conseguir amar e orar por quem me fez mal? Por quem fez mal à minha família? Por quem fez mal à minha esposa? Por quem fez mal aos meus filhos? Como que eu vou conseguir amar? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Quando que eu vou conseguir olhar para uma mulher sem intenção impura? Quando que eu vou conseguir cumprir tudo isso que o Sermão do Monte está dizendo? Quando Jesus for o redentor da sua alma. Quando Jesus for o resgatador da sua alma. Quando Jesus redimir você dos seus pecados e então redimir a sua alma, o seu espírito e o seu corpo, e você regenerado numa nova criatura em Cristo Jesus, então você é capaz de cumprir o Sermão do Monte. É por isso que nós vamos ver mais à frente que o Sermão do Monte não é uma questão de faça isso e seja salvo. É faça isso porque você é salvo. Porque uma pessoa sem Jesus é incapaz de cumprir o Sermão do Monte. Existem muitas pessoas que ficam tentando, eu não posso ter ódio no meu coração, porque senão Deus não se agrada de quem não tem ódio. Em compensação, comete todos os outros pecados. E sabe por que você não consegue deixar de odiar? Sabe por que você não consegue deixar de ter mágoa? Porque você precisa nascer de novo. Você precisa da obra redentora de Cristo. Você precisa de redenção, de regeneração, de novo nascimento. O Sermão do Monte mostra a nossa absurda necessidade de regeneração, da graça redentora e salvadora e capacitadora que há em Cristo Jesus. Mas tem um outro motivo também. O segundo motivo é que o Sermão do Monte ele vai avaliar se a nossa fé, se a nossa conversão é genuína ou não. Porque talvez você está aí assim, mas eu sou convertido, eu já sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza absoluta que eu sou salvo. O Espírito de Deus, ele fala com o meu espírito, ele atesta com o meu espírito, ele confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele está testemunhando com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de Jesus clama em mim, Abba, Pai. Aí você até paizinho. Aí o Sermão do Monte vai atestar se isso é verdade. O Sermão do Monte vai mostrar para nós se nossa conversão é genuína. O Sermão do Monte é um ótimo espelho para autenticar a nossa fé. Se minha conversão é verdadeira ou não, se minha fé é genuína ou não, o Sermão do Monte ele descreve a postura do cristão, como deve ser a atitude de um cristão, como um cristão vive. E é nisso que ele atesta a nossa conversão como genuína ou não. Esses princípios, nós não seguimos eles para sermos salvos, mas seguimos porque somos salvos. É por isso que o Sermão do Monte atesta a nossa salvação. Porque quando nós olhamos o Sermão do Monte, fala, é impossível para mim cumprir isso. Opa! Sabe por que é impossível? Porque você não se converteu. É impossível porque você precisa se converter. E você não se converteu ainda. São princípios que, porque já somos salvos, já somos aceitos diante de Deus, nós cumprimos, nós andamos nele, pelo aquilo que Cristo já fez. Quer ver só? Olha o versículo 13 do capítulo 5. É um dos versículos bem conhecidos do Sermão do Monte. Onde fala, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Como que a gente testa a genuinidade de um sal? Como que a gente faz para saber, esse sal está prestando? Como é que a gente faz? Ele tem que ter característica de sal. Ele precisa de o quê? Ele precisa de salgar. A primeira coisa, joguei o sal, não salgou, o sal não presta. Segunda coisa também que é uma característica do sal, o sal tem que conservar, não é? A gente, por exemplo, compra bacalhau, né? Aí o bacalhau está cheio de sal. Por quê? Para conservar ele. Porque o sal tira o líquido do alimento, as bactérias ruins não sobrevivem sem água, e aí vai conservar. O sal tem que conservar. O sal precisa de salgar. Se o sal não tem substâncias de sal, se o sal não tem características de sal, só pela nomenclatura, ele não serve para nada. Só dele dizer assim, eu sou sal. Mas você não está salgando. Então você é inútil. Você não serve para nada. É o mesmo que um cristão virar e falar, eu sou cristão. É mesmo? Mas você não salga. Você não conserva. Então você não presta para nada. A verdade é que não precisa nem de Jesus chegar para falar assim, não te conheço. A própria igreja olha para você e fala, não te conheço. Seus vizinhos olham para você e falam, você não é crente, não. Porque se crente é isso aí que você é, eu estou melhor que você até. Então, quais são as características desse sal que Jesus fala? Olha algumas das características que eu peguei aqui. Eu peguei umas mais gritantes, assim, para já dar um choque na gente se nós somos cristãos mesmo. Ó, no versículo 3 do capítulo 5 já fala de cara. Bem-aventurados os humildes de espírito. Já começa com a humildade. No versículo 5 fala, bem-aventurados os mansos. Você é muito nervosinho? Você quer sempre se defender? Você está sempre querendo brigar? Está sempre irritado? Ninguém pode pisar no seu calo? Você não é crente não, hein? Isso não é coisa de crente não. No versículo 7 fala, bem-aventurados os misericordiosos. Você tem misericórdia com os outros? Ou você vive cobrando seus direitos em tudo? Você para, às vezes, para se colocar no lugar do outro, para fazer, a situação é complicada, né? Você tem que ter misericórdia. Está na hora de agir com misericórdia, né? No versículo 9 fala, bem-aventurados os pacificadores. Você, quando vê alguém falando mal do outro, ou trazendo um problema naquela hora, e falando assim, fulano, nossa, fulano não presta. Não sei, aí você é daquele que fala assim, não fala assim não. Não faz isso não. Vamos mudar isso. Não é legal. Foi um momento, talvez, da pessoa. Ou você é aquele que bota mais lenha no fogo. Quer ver o negócio pegar fogo, né? Como diria, quer ver o circo pegar fogo. Você não é crente, não. Não é não. Sabe por quê? Sabe para quê? Você precisa ter característica de sal. E você não está tendo característica de sal. Você quer saber se você é cristão? Você precisa ter característica de cristão. Eu sou um cristão, pastor. Eu sou crente. Não, eu pastor. Ó, eu sou crente, pastor. Eu sou convertido desde aquela época que o evangelho era puro, verdadeiro. Uma coisa que eu vou falar para vocês, o evangelho sempre foi puro e verdadeiro. O que está misturado sempre teve misturado desde a antiguidade. Não tem esse negócio de uma época que o evangelho era verdadeiro, agora o evangelho é falso. Eu vivo o evangelho verdadeiro. Mas tem gente que eu sou convertido desde pastor José Carlos. Nossa, ele era um pregador maravilhoso. Eu sou convertido desde ele. Aí ali o evangelho era puro. Na José Carlos, eu sou convertido desde o Henrique. Aí é mais puro ainda. É mesmo? Você dá sabor? Você preserva? Você impede a corrupção? Ou você é daqueles que não está nem aí para nada? Que fica calado diante da mentira e do engano? Diante das fake news? A respeito de Deus, você se cala para evitar problema para você. Você é sempre aquele que é o bom vizinho, que nunca confronta nada do pecado. É mesmo? Você não é crente, não. Você não é crente. E quem está dizendo isso sou eu, não. É o sermão que Jesus pregou. Olhe para as bem-aventuranças e pergunta se você tem as características dela. Para aí, ó.
para aí uma hora na sua casa, depois que acabar esse culto, depois de acabar essa mensagem, para e lê as bem-aventuranças e vê se você se enquadra nelas. Se você não se enquadra nelas, sua conversão não é legítima. Você precisa se converter. Você precisa buscar Jesus. Aí tem assim, fala assim, né? Não, eu sou muito perseguido, pastor. Eu sou extremamente perseguido. É mesmo? É, pastor. Tem um rapaz da padaria lá perto de casa, lá, que eu estou devendo, que vive me perseguindo. Irmãos, eu não estou falando perseguição porque você é brigão, ou porque você é arrogante, ou porque você é mal pagador, ou porque você é mentiroso, ou porque você é uma pessoa enrolada, está sempre se enrolando na vida com um monte de jeitinho aqui, jeitinho ali, negócio aqui, negócio ali. Não estou falando desse tipo de perseguição, não. A Bíblia fala que são aqueles que são perseguidos porque são santos, porque são honestos, porque são obedientes à palavra, porque são justos, porque são mansos, porque são humildes, porque são pacificadores. Esse tipo de perseguição é a perseguição que Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados quando sofremos. Uma perseguição por causa da justiça e não por causa dos nossos erros. Aí é que nós sabemos se somos convertidos ou não. Se a nossa conversão é genuína ou não. Olhe para as bem-aventuranças. Você é sal? Se você é sal, você tem que ter características de sal. Se você não tem características de sal, você não é sal, não. Você só serve para ser pisado. Agora, tem uma outra coisa que Jesus fala também a respeito desse atestado aí. Ele fala no versículo de número 20 do capítulo 5. Olha aí comigo. Mateus capítulo 5, verso de número 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se o vosso padrão de conduta não exceder, não for acima dos escribas e dos fariseus, vocês não são salvos. Mas qual que era a justiça dos fariseus e escribas? Qual que era o padrão deles, então, para a gente saber se o nosso padrão é superior, né? Primeiro vamos olhar o padrão deles. O padrão deles era de obras de justiça, era de autojustificação, era de legalismo, de hipocrisia, de capa religiosa. Eu sou crente, né? Por causa da roupa que eu uso. Eu sou crente porque eu sou um bom pagador dos meus impostos. Eu sou crente porque eu dou o dízimo certinho, até do cominho. Olha só uma coisa. Dízimo, ok na vida dos fariseus e escribas. Frequência de cultos, ok na vida dos fariseus e escribas. Conhecimento da lei, ok na vida dos fariseus e escribas. Repara uma coisa, Jesus pega esse sarrafo, que pra gente pode parecer até alto, porque tem muita gente na igreja que é fariseu e escriba. Cumpre todas as ordenanças. Ele pega esse sarrafo assim, tá aqui? O sarrafo tem que estar aqui, ó. Se não exceder, e muito, vocês não são salvos, não. O que Jesus está dizendo é, vocês precisam do novo nascimento. Vocês precisam de parar com essa justiça externa e precisam começar a ter uma justiça interna. Vocês precisam nascer de novo, vocês precisam ser purificados por dentro, vocês estão limpando só por fora. Como é que a nossa justiça vai exceder a dos fariseus e escribas? Então, pastor, peraí. Eu estou cumprindo, eu acho que eu estou no caminho dos fariseus e escribas. Eu quero ficar cumprindo um monte de ritualzinho e acho que isso é ser crente. Como é que eu faço, pastor? A resposta está no Sermão do Monte. Olha Mateus 6,33. Esse é o cerne do Sermão do Monte. O Sermão do Monte todo se resume em Mateus 6,33. E é o texto mais conhecido do Sermão do Monte, mas muito mal aplicado, muito mal utilizado nas nossas vidas. Mateus 6,33, olha o que fala. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, as coisas que Jesus tinha acabado de dizer, que é roupa, comida e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Como que eu faço para que a minha justiça exceda dos fariseus e escribas? Como que eu faço isso, pastor? Como que eu vou fazer para viver acima do padrão dos fariseus e escribas? O reino dos céus tem que ser prioridade na sua vida. Quando o reino do céu for prioridade na sua vida, você vai ter a sua justiça excedendo dos fariseus e escribas.
E como que eu faço para o reino dos céus ser prioridade na minha vida? Eu fico anotando as coisinhas que eu faço durante o dia e no final eu vejo assim, mais coisas para o reino dos céus do que para o reino da terra. Opa, estou bem. Não. Olhando o modelo de Jesus. Olhando para Jesus e tendo Jesus como seu padrão, como sua motivação, como sua capacitação, como aquele que guia os seus passos. Enquanto você olhar para Jesus e fazer o que ele faz e agir da maneira dele, aí então o reino de Deus vai estar sendo prioridade na sua vida. Sabe por quê? Porque foi prioridade na vida de Jesus e é até hoje. Jesus é o modelo maior. Se nós seguirmos o modelo maior, nós vamos estar bem. Nós vamos estar no caminho certo. A maior marca do salvo é que ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer ver só? E uma coisa muito importante de esclarecer, né? Porque aí vai uma primeira aplicação errada desse versículo. As pessoas acham que priorizar o reino de Deus significa estudo depois, trabalho depois, compras depois. Eu não faço nada disso. É só reino de Deus, pastor. Eu gostei muito de uma resposta de um pastor a um jovem de 16 anos, que virou para o pastor e falou assim, pastor, eu quero largar tudo e ir para o seminário. E meus pais não querem aceitar, pastor. O que eu faço? E o pastor respondeu bem assim para o jovem, falou, passa numa faculdade, se forma, e depois que você tiver uma profissão, você vai ter alguma coisa para largar. Quando você tiver algo para largar, você então vai pregar o evangelho. Tem muita gente querendo bater no peito, eu vou largar tudo pelo reino de Deus, mas você não vai largar tudo. É porque tudo deu errado na sua vida e a única coisa que parece que vai dar certo é o reino de Deus. E o reino de Deus não é válvula de escape. O reino de Deus é a única coisa que nós temos. É o cerne, é o principal, é o primeiro, é a primícia. Eu sou salvo, eu estudo, eu trabalho, eu viajo, eu compro, eu vendo, eu vivo uma vida normal aqui nesse mundo. Mas eu sou salvo. E como é que você sabe disso? A minha prioridade na vida é a vontade de Deus. Mas eu faço todas as outras coisas. Só que dentro dessas coisas que eu faço, eu priorizo a vontade de Deus. Tudo que o salvo vai fazer, tudo que aquele que é convertido genuinamente vai fazer, ele busca a vontade de Deus. Se ele tem uma oportunidade boa de negócio, mas ele percebe que tem alguma coisa ilegal, alguma coisa errada naquele meio, alguma coisa antiética no meio daquilo, ele diz, eu não vou fazer. E por quê? Porque eu tenho sede e fome de justiça. E a sede e fome de justiça começa nos meus atos sendo justos também. Eu não preciso ficar cobrando só a justiça do outro, eu tenho que começar a fazer a justiça por mim. Eu tenho que agir de maneira correta. Então, eu tenho sede e fome de justiça. O reino de Deus, em primeiro lugar. Ah, o contador liga para você, né, para falar da sua empresa, ou aquele que vai tentar financiar seu carro ou a sua casa, e ele fala assim, olha, se eu colocar mais um zero aqui, ó, mais uma profissão aqui para você aqui, ó, aí vai dar certo, o negócio vai ficar ótimo para você. Aí você pode falar, não, porque o reino de Deus é em primeiro lugar. Não, desse jeito aí não. Eu sou convertido. Eu tenho o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Ah, eu estou com problemas no casamento. E aí, eu com problemas no casamento, tem aquela mulher do trabalho que começa a me assediar e eu começo a ser tentado a trair, ou aquele homem com a mulher também, e ela fica tentada a trair, e ela para e fala, não, eu não vou fazer isso, porque em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida. A Bíblia diz, não adulterarás. Não, eu jurei amor ao meu cônjuge, eu vou cumprir isso, porque eu jurei a Deus também. É o reino de Deus em primeiro lugar. Caiu o dinheiro na conta. E tem muita conta para pagar. E aí eu vou pegando os boletos, né? Boleto. O dinheiro já acabou e continua tendo boleto. Eu falo assim, esse mês não vai dar para dar o dízimo e a oferta, né? Não. O reino de Deus em primeiro lugar. É por isso que nós chamamos dízimos de primícias. Porque é a primeira parte que nós tiramos. Então, aí eu chego do trabalho. Eu chego do trabalho cansado, moído. Nossa, hoje foi um dia daqueles. Né? E aí eu chego em casa e não fiz meu devocional, não fiz minha leitura bíblica, tive meu momento de oração, mas olha, estou muito cansado. Hoje não. Não. Eu vou atrás do que mais importa. O reino de Deus em primeiro lugar.
Queridos, o Sermão do Monte vai autenticar a nossa fé. Ele vai autenticar a nossa conversão, porque ele vai mostrar onde verdadeiramente está o nosso coração, aquilo que nós mais buscamos, aquilo que damos mais valor, aquilo que empenhamos mais força, aquilo que dedicamos mais tempo, aquilo que nós buscamos em primeiro. E no Sermão do Monte, Jesus fala, em primeiro tem que ser para Deus. O primeiro tempo, a primeira força, os primeiros bens, a primeira dedicação é para o Senhor. Olha o que diz em Mateus capítulo 7, do versículo 18 ao 20. Diz, assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus nos mostra com esse texto é que como é que a gente sabe? Como é que eu sei que eu sou convertido? Pelos frutos. Pelos frutos. A evidência da nossa salvação não é crer. Porque crer até os demônios creem. Tiago fala, crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem. Crer não muda nada na sua vida não, querido. Obedecer e viver é que faz diferença. O que comprova se a sua fé é genuína é a obediência à palavra de Deus. É Tiago, capítulo 2, versículo 26, Tiago diz, a fé sem obras é morta. Que obras são essas? A obediência à palavra de Deus. Se você não obedece, você não é convertido. E o terceiro motivo, e eu vou fechar essa live só para falar o terceiro motivo. Bom, irmãos, retornando aqui então, nós vimos então que o Sermão do Monte ele vai expor a necessidade que nós temos da obra redentora de Cristo, da salvação, do novo nascimento. Segundo o Sermão do Monte também, ele vai avaliar, vai atestar se a nossa conversão é genuína. E isso é maravilhoso, porque nós devemos sim buscar essa comprovação. Nós devemos sim olhar para a nossa vida e olhar para o que diz as Escrituras e comprovar. Eu sou sim salvo em Cristo, porque a sua palavra diz isso. E no Sermão do Monte, uma boa leitura desse sermão, nós vamos ter a comprovação, o atestado da genuinidade da nossa conversão. Mas em terceiro também, o Sermão no Monte é um dos melhores métodos evangelísticos que existem. E por que é um dos melhores métodos evangelísticos? Como assim, pastor? Porque se a gente retorna lá no versículo 13 do capítulo 5, onde fala a respeito do sal, uma coisa interessante que eu estava pensando, estudando esse sal e meditando, você já viu alguém acrescentar algo e mudar o sal? Mudar o sabor do sal? O sal a gente não muda. Se a gente coloca água no sal, é a água que fica salgada. Se a gente coloca alguma coisa doce e lança sal ali, dependendo da quantidade que a gente coloca, o doce não sobressai. É o sal que sobressai. Se a gente coloca sal na salada, a gente está salgando a salada. Se a gente coloca sal na comida, a gente está salgando a comida, a gente salga a carne. O sal, ele predomina. O sal, ele influencia. Ninguém influencia o sal. O sal é quem influencia todo o ambiente. Não é verdade? Então, onde você vai colocar o sal verdadeiro? Ele vai influenciar o ambiente. Onde nós colocamos o sal, ele vai influenciar o ambiente. Se ele é um sal que não ficou insípido, se ele é um sal que tem sabor, onde ele estiver, ele vai influenciar. Se eu estou na empresa, eu vou influenciar. Se eu estou na faculdade, se eu estou na vizinhança, se eu estou na escola, se eu saio de férias, se eu vou nas reuniões de família, onde quer que o sal for colocado, ele tem influência predominante. E o interessante é que o Sermão no Monte fala que essa influência, ela não é pelo falar, ela é pelas atitudes. Como assim, pastor? Como que é pelo falar e não pelas atitudes? Porque a gente não vê no Sermão do Monte Jesus falar a respeito da grande comissão sobre o ir pregar. Mas a gente vê ele dizendo, sejam mansos, sejam humildes, sejam pacificadores,
sejam limpos de coração, sejam perdoadores, sejam misericordiosos, sejam amáveis, sejam desapegados. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E como é que eu vou evangelizar dessa forma, pastor? Como que eu vou evangelizar dessa maneira? Como? Do mesmo jeito que Pedro fala para a mulher ganhar o seu marido. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, Pedro vai falar, olha, você mulher, que o marido não é cristão, que o marido ainda não se converteu, que o marido ainda não serve ao Senhor, você vai fazer uma coisa. Sabe que coisa é? Vai ficar calada. Você não vai falar. Você não vai ficar pregando, falando o tempo inteiro para o seu marido, perturbando a vida dele, não. O que você vai fazer é com as suas atitudes, com o seu testemunho, você vai ganhar o seu marido. Mas por que o meu marido não vem na igreja, pastor, então, já que é dessa maneira? Porque quando ele olha para as suas atitudes, ele não vê Cristo. Porque quando ele olha para as suas atitudes, ele não vê o sermão do monte. Porque quando ele olha para as suas atitudes e olha para a Bíblia, ele fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa, um dos lados não está batendo. E esse lado aqui não é. Esse lado sempre está certo. Ele não vê a palavra viva, a palavra de Deus viva em você. Por que nossos parentes não se convertem? Por que os nossos parentes não vão à igreja? Por que os nossos parentes têm ranço da igreja? E nós muitas vezes aceitamos isso, ficamos numa boa com nossos parentes. Ah, tudo bem. Já que você não gosta da igreja, tá bom. Vamos conviver nós dois. Eu sou igreja. Como que você não ama a igreja? Você não gosta da igreja? Não, vamos sentar aqui que eu vou conversar com você aqui, ó. Não, eu vou dar um bom testemunho perto dessa pessoa. Essa pessoa vai mudar isso. Nós temos que dar um bom testemunho, irmãos. Eu lembro de um jovem, um adolescente, me procurar um tempo. E ele falou que apesar dele frequentar uma igreja, ele não amava a Bíblia. Ele falou, eu odeio a Bíblia. E eu conversando com ele, de acordo com a conversa foi indo, ele falou assim, eu odeio a Bíblia. Porque o meu pai lê a Bíblia o dia inteiro. E ele é um homem horroroso dentro de casa. E parece um santo dentro da igreja. Esse problema, irmãos, não está só dentro dos nossos lares, não. Esse problema está em todo lugar. Esse problema está nas empresas, esse problema está nas escolas, esse problema está nas faculdades, esse problema está na vizinhança, esse problema está no futebol que você vai jogar. Esse problema está em todo canto. Quando a palavra de Deus for viva na sua vida, as pessoas vão procurar o Jesus que te salvou, que te redimiu. Quando as pessoas verem que a sua conversão é genuína e que a sua vida for esse sermão no monte, quando você for manso, quando você for humilde, quando você for puro de coração, quando você for pacificador, quando você for justo no seu falar, no seu andar, no seu agir, nos seus negócios, quando você for diferente de todo o padrão externo, então as pessoas vão sair procurando Jesus que você encontrou. O Jesus que encontrou o seu coração. O Jesus que fez morada em você. Quando as pessoas verem isso, elas vão procurar. É por isso que no versículo 16 de Mateus, capítulo 5, fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que as pessoas vão glorificar a Deus? Os ímpios vão glorificar a Deus com as minhas atitudes? Sabe por quê? Porque você vive o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você viver o reino de Deus em primeiro lugar, os ímpios vão glorificar a Deus. Eu não sei se o Deus dessa pessoa é muito diferente. Sabe como o Antigo Testamento fica o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? As pessoas têm que olhar para a gente e falar, o Deus dessa pessoa é muito diferente. É muito diferente. E essa pessoa vive para esse Deus. Ela não vive para ela mesma. Irmãos, eu espero que depois dessa mensagem você pare e vá correndo. Ler e meditar no Sermão do Monte. Na semana que vem nós vamos estar entrando nos aspectos particulares. Vamos começar a ver as bem-aventuranças. Vamos ver que esses mansos, esses humildes, esses pacificadores
Não está falando só do nosso relacionamento com os homens, não. Está falando também do nosso relacionamento com Deus. Aliás, principalmente do relacionamento com Deus. Mas que nessa noite você saiba de uma coisa. E essa, eu acho que foi a conclusão de mensagem mais curta que eu já escrevi na minha vida. E a conclusão de tudo que eu disse hoje é: um coração que é mudado, a conduta muda junto. Se o seu coração recebeu a Cristo, a sua conduta tem que ser de acordo com Cristo. Amém? Eu quero orar com vocês agora e depois eu vou abrir para perguntas, qualquer dúvida que vocês venham ter. Senhor, o padrão de vida em Cristo é muito alto, Senhor. O padrão de vida no Senhor é altíssimo, Senhor. É sobremodo elevado, Senhor. E nós, Senhor, não somos capazes, Senhor, de chegar a isso. Nós não temos condições de alcançar isso, Senhor. Mas a Tua graça, Senhor, salvadora e capacitadora, Senhor, nos leva a essa condição, Senhor. Em Cristo nós cumprimos a lei. Em Cristo nós somos perfeitos. Em Cristo nós somos salvos. Em Cristo nós somos justos. Em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós temos a plenitude de todas as coisas, Senhor, porque Ele é pleno, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Senhor Jesus, nós pedimos essa noite, Senhor, capacita-nos a cada dia a viver, ó Pai, este sermão, Senhor, a viver dessa maneira, Senhor. É difícil, Senhor, amar aqueles, Pai, que nos fizeram mal, Senhor. É difícil amar aqueles que se aproveitaram de nós e da nossa família, Senhor. Mas nós fizemos mal a Jesus. Nós fizemos mal ao Santo de Deus. Nós fizemos mal ao Cristo, ao Messias, ao ungido de Deus. E o Senhor ainda assim nos amou e nos perdoou, Senhor, e foi misericordioso para conosco. Que nós possamos abrir os nossos olhos, Senhor, e enxergar que em Ti nós somos benditos e podemos bendizer aos outros também. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.